coisa, boa noite. Mas tem uma pessoa aqui, uma pessoa que quer falar com vocês. Olá, tudo bem? Não sei se você percebeu, mas eu sou um avatar criado por inteligência artificial. A inteligência artificial está impactando profunda e absolutamente todos os negócios, pessoas e empresas. E essa, como toda tecnologia, é um trator que não dá ré, vindo na nossa direção e cada vez mais veloz. E adivinhem? Ele não está preocupado se vocês estão ou não preparados. Portanto, é fundamental que todos passemos por um upskill, tenhamos a curiosidade e interesse em experimentar novas tecnologias. Afinal de contas, vocês não serão substituídos por uma inteligência artificial, mas pode ser que sejam por algum ser humano que saiba fazer um bom uso desta tecnologia. A partir de agora, deixem seus celulares no modo silencioso, estejam 100% presentes aqui, e se sentir confortável, fique à vontade em participar ou enviar suas perguntas, combinado? Agora eu prometo que quem vai falar com vocês é um ser humano de verdade. Senhoras e senhores, com vocês, Marcel Nobre. Boa noite, senhoras e senhores. Um prazer enorme estar aqui com vocês. E eu gosto de começar com isso aqui para chamar atenção, porque é desleal essa competição que eu tenho contra o computador de vocês, contra o celular, contra o esposo, companheiro, companheira, cachorro e tudo mais. Então é para chamar a atenção de vocês, mas principalmente para fazer uma pergunta de que, sabe quanto custaria fazer isso há um ano atrás? Contratar uma atriz, um roteirista, criar esse roteiro, criar um fundo virtual, fazer essa gravação, a edição de um vídeo, custaria alguns milhares de reais. E agora isso aqui foi feito gratuito por essa plataforma chamada Elai. Tem plataformas ainda mais perfeitas que essa. Eu trouxe essa porque eu quis testar para essa palestra. Então você vê que ainda tem, principalmente a sincronização labial ainda não está tão redonda, mas é uma plataforma nova porque é gratuita, então todos vocês podem usar. E eu gosto de trazer plataformas gratuitas, mas tem uma chamada Synthesia, que é a que eu mais gosto, que é muito legal, que aí tem um custo, US$ 29 por mês, que eu tenho também ela, e tem a HeyGen, que é maravilhoso, mas eu quero trazer isso justamente para já começar a provocá-los de como a inteligência artificial está vindo cada vez mais rápido, mas não para substituir a gente, mas para também não para funcionar como uma ferramenta, mas talvez para funcionar como um assistente nosso. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Muito obrigado, professora Graziella. Eu fui aluno da FIA, fiz um MBA na FIA de gestão de empresa há muito tempo atrás, quando tudo era mato ainda, eu não tinha ainda cabelo branco, mas deve fazer pelo menos aí uns 15 anos atrás algo parecido com isso. E é um prazer enorme voltar aqui para palestrar. Meu nome é Marcel Nobre, eu sou fundador da Beta Lab, que é um ecossistema de aprendizagem corporativa. A gente cria projetos de aprendizagem ultra customizados para as maiores empresas multinacionais que atuam no Brasil e em outros países também, com uso de tecnologia e neurociência e experiências de aprendizado. Sou educador, sou palestrante e TEDx Speaker, sou um pesquisador de inovação, tecnologia e futuros, estou mentor de startups pelas startups, além de ser professor em algumas consultorias, fiz questão de colocar que fui convidado para ser professor aqui também na FIA, então é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu produzo conteúdo, voltei a produzir conteúdo para redes sociais, aí nessas redes sociais que vocês estão vendo, conteúdo sobre inovação, sobre tecnologia, não tem dancinha no meu TikTok, mas muita coisa sobre inovação e tecnologia, e eu adoro me conectar com gente, então vamos se conectar lá pelo LinkedIn, pelo Instagram, pelo TikTok ou pelo meu canal no YouTube, será um prazer vê-los lá. Bom, para a gente falar de inteligência artificial aplicada a projetos, primeiro vamos balizar e trazer todo mundo para entender da onde que vem a inteligência artificial, porque para muita gente ela nasceu há um ano atrás com o lançamento do ChatGPT, ou do ChatGPT, pela OpenAI, e na verdade ela vem desde 1956, quando ela foi primeiramente cunhada num livro, e ela vem passando por várias coisas aqui, né, o que chama de Winter 1, que ela foi colocada no gelo, literalmente foi esquecida, e aí você tem a teoria da informação baseada em regra, vem para a segunda parte, e aí você tem aqui na década de 90 o IBM Deep Blue, que foi uma primeira inteligência artificial um pouquinho mais sofisticada para o que era na época, com supercomputadores capazes, inclusive, de ganhar do ser humano no xadrez, a gente já vai falar disso. A gente começa a ter a criação da GPU, IBM Watson aqui em 2010, e isso começa a crescer de uma forma altamente exponencial, até chegar aos modelos do ChatGPT, Llama, Bard, por aí vai. Né? Aqui em começo de 2023 a gente tem isso. Então, é algo que já vem sendo desenvolvido há 77 anos, não é algo tão, desculpa, há 67 anos, não é algo tão novo assim quanto a gente acha. Mas tudo mudou exatamente nesse dia, em maio de 97, quando então
campeão mundial e melhor jogador da história de xadrez, Garry Kasparov, perdeu para o Deep Blue da IBM. Foi a primeira vez que um computador derrotou um ser humano no jogo de xadrez e a partir daí um ser humano jamais conseguiu derrotar novamente um computador. E isso mudou a forma como a gente enxergava as máquinas e a inteligência artificial passa então a ser mais estudada. Mas obviamente que para ter inteligência artificial do jeito que a gente tem hoje, era fundamental o desenvolvimento muito grande de hardwares, de potencial de processamento. Então, possível e, portanto, demorou tanto para a gente chegar nesse nível que a gente tem hoje, mas vem acontecendo há muito tempo. E se vocês repararem, para onde vocês olharem hoje, vocês vão reparar que tem inteligência artificial, seja criando fotografias com modelos virtuais, seja a EdTech, seja o Boticário criando um batom, seja a empresas usando rodas, e por aí vai. A quantidade de coisas que estão nascendo a cada dia, a cada segundo, é impressionante, porque absolutamente todas as pessoas, empresas e negócios do mundo estão sendo profundamente impactados pelo uso da inteligência artificial. E existe uma previsão feita pelo Ray Kurzweil, que é um dos principais futuristas do mundo, onde ele diz que até 2029, portanto, senhoras e senhores, daqui 5 anos, praticamente, a inteligência artificial atingirá níveis humanos de inteligência quando será capaz de passar por um teste de Turing válido. Eu acho que vai ser antes. Eu acho que talvez daqui uns 2, 3 anos, pelo andar da carruagem, vai acontecer. O que é um teste de Turing? É um teste que é capaz de identificar de forma sem poder ver e interagir o que é uma resposta humana do que é uma resposta de um computador. Então, quando vocês entram num site que pede para você fazer o CAPTCHA ou o reCAPTCHA, basicamente ele está te fazendo um teste de Turing. Um computador ele moveria a seta do seu mouse em forma linear, sem qualquer nível de trepidação. Quando um ser humano, por mais que você vai reto, ele tem algum tipo de trepidação. Então, esse é um teste de Turing para saber se você não é uma máquina. Basicamente é isso. E hoje a gente ainda consegue identificar facilmente um texto publicado por inteligência artificial por aí, mas isso vai acabar em breve. Gosto muito da frase do meu amigo Bill Gates, que ele diz que a inteligência artificial é o avanço mais importante da tecnologia em décadas. Isso vai mudar completamente a maneira como as pessoas trabalham, aprendem, viajam, obtêm assistência médica e se comunicam umas com as outras. Eu também tenho uma tendência a acreditar que a inteligência artificial, ela basicamente vai transformar o mundo de forma tão ou mais profunda que a internet mudou. É impressionante como as coisas estão acontecendo. Eu vou dar um exemplo prático, mas hoje à tarde eu estava estruturando um material de um produto novo da BetaLab e basicamente eu entrei dentro do ChatGPT para validar os textos que eu fiz. Então, eu escrevi o texto de cada página ali, eu entrava no ChatGPT pedindo para que ele fizesse correções ortográficas, de acentuação, de combinação, de tempo verbal, de tudo, e que ele melhorasse aquela frase. Então, ele conseguia pegar aquilo, verificar todos, reposicionar palavras e melhorar o meu texto, me devolvendo, e aí sim eu fazia uma última análise. E é isso que a gente tem que falar quando a gente fala de inteligência artificial. Não é ou o ser humano ou a máquina, o futuro é sobre e, não sobre ou. É como é que a gente, nós, seres criativos, usamos a nossa criatividade para criar e usar a inteligência artificial, a tecnologia, como um assistente para potencializar isso. E aí a gente criar coisas que nem um ser humano sozinho e nem uma máquina sozinho serão capazes de criar. E hoje todo mundo tem acesso a isso. Geralmente as tecnologias inicialmente são exclusivas até o momento que ela se torna inclusiva. Então, o celular, há 20 anos atrás, pouquíssimas pessoas tinham acesso. Hoje a gente tem mais pessoas, tem mais celulares do que pessoas no Brasil e tem mais pessoas do que saneamento básico. Ou seja, tem 10% da população brasileira tem um celular e não tem saneamento básico na sua casa. Só para vocês entenderem como ela é acessível. E a inteligência artificial ela já partiu de uma base acessível a partir do momento que qualquer ser humano que tenha um aparelho, um dispositivo, uma conexão à internet, mesmo que seja pública, tem acesso à inteligência artificial. Então, todos os modelos de negócio estão sendo impactados pela inteligência artificial. Absolutamente todos eles. A gente está passando por um momento de hype, né? Isso aqui é uma curva de hype, né? Nesse caso foi feito pela Gartner, que diz aqui como é que estão as tecnologias, então como é que elas vão, quando que o platô vai ser alcançado aqui em menos de 2 anos, de 2 a 5 anos, de 5 a 10 anos, mais de 10 anos, se já vai se tornar obsoleto antes do platô, né? E aqui você consegue ver várias tecnologias, como o Casual AI, decisões inteligentes, e a Generative AI, que é a do ChatGPT,
ela está exatamente no mais alto grau do hype que está sendo falado. Isso tende a passar, eu não sei, eu tenho dúvida se essa curva ela é igual para todas as tecnologias, mas ela tende a sair um pouco do hype, assim como aconteceu, por exemplo, com o metaverso, né, que não deixou de existir, não deixou de ser relevante, mas o que foi vendido versus a aplicação dele estava descasado no tempo e fez com que ele caísse aí ao longo do tempo. Mas hoje a gente está exatamente no auge do hype da AI e é muito importante a gente saber disso, porque tem muita coisa que é só hype. Então, todas as empresas agora querem fazer um projeto de inteligência artificial. Não é por aí. A gente precisa entender o que a gente precisa melhorar e se existe a possibilidade de usar a inteligência artificial para isso. Não é simplesmente sair adotando por uma pressão de FOMO, sabe? De Fear of Missing Out, tá? Bom, se a gente vai falar de inteligência artificial, a gente tem que falar da mais conhecida delas todas, que é a ChatGPT, que é fundado pela OpenAI. E como um fundamento, você está me falando, Marcelo, mas a gente não vai falar de inteligência artificial na gestão de projetos? Sim, falaremos, com certeza, mas eu preciso de 15 minutos para nivelar todo mundo e a gente tá claro o que é inteligência artificial para todo mundo. Então, inteligência artificial é algo maior que o ChatGPT. O ChatGPT é uma ferramenta de conversação que tecnicamente é chamada de LLM, que é Large Language Model, que ele já existe esse Large Language Model desde 2018 que ele está sendo desenvolvido, esse modelo de linguagem de grande escala, e ele é uma ferramenta dentro desse modelo de Large Language Model. Então, a inteligência artificial não é o ChatGPT. O ChatGPT é uma ferramenta de Large Language Model dentro de uma companhia que nasceu aberta e que hoje tem capital privado, tá bom? E, na verdade, esse é um modelo de linguagem composto por uma rede neural, que é a forma como a gente pensa, com inúmeros parâmetros, tipicamente bilhões de pesos ou mais, só para vocês entenderem. E que eles são treinados em grandes quantidades de textos não rotulados, usando aprendizado não supervisionado. Isso de acordo com a Wikipedia. Na minha visão, ele é um combinador de palavras que usa estatística para buscar a próxima palavra de uma sentença que faça sentido de acordo com o contexto. Então, a gente também precisa banalizar, parar de banalizar a palavra inteligência. Isso não é inteligência. Isso é um combinador de palavras por estatística e probabilidade de acordo com como ele foi treinado. Então, na verdade, o que a gente chama de inteligência artificial não é tão inteligente assim. O ChatGPT ainda tem dificuldades de fazer coisas que uma criança que está sendo alfabetizada de 4 anos consegue fazer com proeficiência. Mas é uma forma didática e lúdica da gente entender. Para que vocês entendam, o ChatGPT, cada chat que você abre no ChatGPT tem um custo de 2 cents de dólar. Parece pouco, mas vocês têm ideia de quantas pessoas estão usando o ChatGPT no mundo nesse momento, enquanto a gente está batendo um papo aqui? Provavelmente alguns milhões. Se 1% da base de usuários ativos do ChatGPT estiverem usando, a gente está falando de 1 milhão de pessoas. Esse custo é 7 vezes maior do que o custo numa pesquisa no Google. Portanto, por esse motivo, a OpenAI, que nasceu como uma empresa de código aberto para criar uma inteligência artificial sem os perigos humanos e sem risco à humanidade, percebeu que precisaria de muito dinheiro, muito recurso e, portanto, ela precisou captar isso, então ela não é tão filantrópica assim. E foi interessante porque ela foi criada, inicialmente, o Greg Brockman, que é um dos fundadores, junto com o Sam Altman, e lá na frente, nos primórdios, com o Elon Musk também, ele falou que no começo ele teve uma dificuldade, a esposa dele tem uma doença autoimune, e que ele foi atrás de 7 médicos e não conseguiu fechar um diagnóstico. E testando o modelo de LLM do ChatGPT lá atrás, antes de ser publicado, ele conseguiu fechar o diagnóstico e os médicos o investigaram e estava correto. E que no começo eles usaram muito para investigar na Amazon, pegar um produto bastante vendido e através dos comentários tentar atribuir qual que é o sentimento das pessoas de acordo com aquele produto, e lançamentos de produtos eles começaram a tentar prever qual seria o comportamento. Mas que existe uma distância muito grande entre a expectativa e a realidade, porque a gente acha que o ChatGPT vai resolver todos os problemas da humanidade. E, na verdade, ele só está replicando o que já existe. E se a gente pegar tudo que existe na internet ou de conhecimento humano, ainda é muito carregado de preconceito, ainda é muito carregado de viéses cognitivos, ainda é muito carregado de machismo. Então, e ele vai replicar isso, porque ele é um replicador, ele não é um criador de novas ideias. Ele combina palavras de forma estatística para tentar trazer. Então, a nossa expectativa é que ele já nasça perfeito, e não é. A gente só está no começo de uma era que vai ser conhecido como AI as a Service. E aí, isso, no dia 6 de novembro, a OpenAI divulgou que eles abriram um marketplace onde qualquer pessoa pode entrar, criar seu próprio chat GPT, treinar o seu próprio chat GPT e vender dentro da sua loja. Então, a gente entra numa era
de AI as a Service. Portanto, todo mundo vai ter a sua própria, uma AI para chamar de sua, tá? Só para vocês terem uma ideia da velocidade de adoção do ChatGPT, o Google Translate demorou 78 meses para alcançar 100 milhões de usuários globais, o Uber 70 meses, o Instagram 30 meses, o TikTok 9 meses, o ChatGPT demorou 2 meses para alcançar 100 milhões de usuários, para a gente entender como é que está exponencializado essa curva de adoção de novas tecnologias. E para vocês entenderem, o ChatGPT gratuito, que a gente está acostumado a usar, que é o 3 ou o 3,5, ele tem uma limitação de 3.000 palavras ali dentro do seu espaço. Num 4, você vai para uma quantidade de 25 mil palavras, e o Turbo está indo para mais de 100 mil palavras. E quando a gente olha aqui, é uma comparação de resultados de exames, comparando o ChatGPT 3,5 com o 4, né? Para a gente ver como que teve um improvement, uma melhoria significativa de resultados dessa tecnologia. E aí aqui também, só trazendo para vocês que até 2022, a OpenAI basicamente vivia de doações, e aí como cresceu absurdamente, ela passou a ter 100 milhões de usuários, ela precisa investir mais para desenvolver mais a sua tecnologia, e ela começa a ter uma rentabilidade muito maior. O risco da inteligência artificial talvez esteja nesse jogo entre se tornar algo mais do capital do que do interesse genuíno e humano de desenvolver algo para simplesmente ajudar a gente sem ameaçar-nos, tá? E aí, como disse a Elaine no começo, você não vai perder o seu emprego para a inteligência artificial, então podem ficar tranquilos, mas não fiquem tão tranquilos, porque pode ser que você perca por um ser humano que conheça e faça um bom uso da inteligência artificial, porque absolutamente todos nós precisaremos passar por um upskilling com uma certa urgência. A gente veio de um modelo de aprendizado onde a gente era um hardware que tinha que guardar um monte de informação para a gente usar ele em algum momento. Não existe mais isso, porque hoje a gente tem uma capacidade de armazenar isso. Você tem a 3 toques dos seus dedos polegares acesso a todas as informações do mundo. Então a gente vai precisar remodelar a forma como a gente aprende, como a gente estuda e como a gente trabalha, sem precisar do conhecimento técnico tão apurado. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa de repertório, de experiências, de formas diferentes de pensamento, do pensamento abdutivo, da criatividade. Portanto, eu sempre digo que no mundo cada vez mais robótico, quanto mais humano você for, mais valor e mais escasso você será e, portanto, mais valioso você será para o mercado. E uma das habilidades fundamentais que a gente vai ter que aprender é a vida inteira você foi orientado a dar respostas. E a gente começa a entrar numa era que a gente não precisa mais dar respostas, mas que a gente precisa aprender a fazer as perguntas certas. O ChatGPT, a gente imagina que ele é uma máquina de moer carne, ou a inteligência artificial, ela é uma máquina de moer carne. Se você botar carne de um lado, sai carne de outro. Se você botar nozes de um lado, sai nozes do outro. Se você colocar papel picado de um lado, sai papel picado do outro. Se você botar um papel inteiro, sai papel picado do outro, mas é papel. Isso quer dizer que o input que você vai colocar dentro de uma inteligência artificial vai demandar, vai ser fundamental para a qualidade do output da inteligência artificial. Então, o ChatGPT já está muito bem desenvolvido, mas tem gente que ainda fala, ele dá a resposta errada. Talvez você não esteja fazendo as perguntas certas, porque a gente não aprendeu a fazer perguntas, nós aprendemos a dar respostas. Numa palestra no South by Southwest desse ano, no SXSW, o qual eu tive presente da Amy Webb, que é uma das principais futuristas do mundo, ela disse, bons prompts são difíceis de escrever e com a evolução da inteligência artificial, desenvolver essa habilidade será fundamental, junto com a sua experiência para construir prompts eficientes. Isso está tão relevante que já tem, eu fui pesquisar no LinkedIn, eu achei, isso já faz uns 3 meses, pelo menos, que eu fiz essa pesquisa. Eu achei ao menos 2 vagas interessantes de AI Prompt Engineer e Prompt Engineer, ou seja, são engenheiros de prompt, na média $100 mil por ano, ou seja, R$500 mil por ano, trazendo para o real, a função de você ser um bom engenheiro de prompt, que é construir estruturas de orientações, e não, a gente não está falando de código, a gente está falando de você orientar bem o ChatGPT, ou a inteligência artificial, seja lá qual ela for, a Bard, a do Google, todas as inteligências artificiais que você tem, a da Anthropic, qual uso você for fazer, a Midjourney, a DALL-E, a 2, a 3, que já saiu a versão 3, independente de qual seja, é muito importante a gente, então, aprender a mudar a forma como a gente pensa de um modelo responsivo para um modelo
mais questionador, de eu aprender a fazer perguntas, mais da iniciativa, de estruturar bons prompts para eu conseguir ter boas respostas, tá? Mas, ao mesmo tempo, o que acontece é que esse tipo de inteligência ameaça demais. E aí acontece algumas coisas, como a Universidade Francesa que proíbe o uso do ChatGPT, e escolas públicas de Nova York banem robô ChatGPT contra a cola dos alunos. Gente, eu falo para todos os professores que eu conheço, se você está com medo do seu aluno usar o ChatGPT para fazer um trabalho ou para fazer uma prova, você precisa repensar a forma como você está ensinando os seus alunos. Não adianta você querer refutar isso, porque ao invés de preparar as pessoas e crianças para o futuro, estamos insistindo no modelo educacional que tem 300 anos e foi criado para criar mão de obra para trabalhar em fábricas. Isso faz sentido. Talvez a gente tenha que repensar a forma como a gente orienta. Porque eu, como professor, o que eu quero é que meus alunos usem o ChatGPT, que eles aprendam a criar prompts, que eles aprendam a fazer o filtro do que faz sentido, do que não faz sentido. A gente não pode transferir para o ChatGPT a responsabilidade da criação e simplesmente pegar aquilo e dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Não é isso que a gente precisa ensinar. A gente precisa ensinar as pessoas a utilizarem a ferramenta como um potencializador das suas habilidades humanas. E se você não sabe como criar prompt, você pode ir no próprio ChatGPT. Qual a importância de saber fazer prompts para o uso da inteligência artificial? Essa foi uma pergunta que eu fiz para ele. E ele fala também, são fundamentais para o uso, eles são a forma como os usuários interagem. Saber como criar pode melhorar muito a qualidade do output. E aí eu perguntei, então, um monte de estrutura ideal para um prompt detalhado e bem feito para aplicação no ChatGPT. Então eu perguntei para a ferramenta qual que é a melhor forma de dar orientações para ela mesmo. E ela coloca aqui, ela te dá exatamente um framework de como você pode fazer isso. A própria ferramenta te dá, já é a primeira vez que a gente tem uma ferramenta que nos ensina a usar a própria ferramenta da melhor forma possível para potencializar o seu uso, tá? Será que a gente está tão distante de um mundo profundamente impactado pela IA? Trouxe alguns cases. Eu tenho, se vocês entrarem nas redes sociais, deve ter mais de 50 lá. Eu trouxe alguns que eu achei curiosos aqui para vocês, bem fresquinhos. Olha que interessante. Let's say you're Copilot da getting ready Microsoft. for your Deixa eu ver se eu customer pitch consigo. meeting. Everyone has had a moment when they wish they could turn their proposal into a customer-ready presentation without having to start from scratch. Now you can. Using just your own words, Basicamente, Copilot can translate Word into cria uma PowerPoint. apresentação You baseada can nesse also arquivo translate de PowerPoint into Word. Word. O Copilot Now é you da have a Microsoft. professional-looking presentation that you can Ele hone transformou and um Word numa polish. apresentação Let's inteira. say you want to add a slide. Vamos supor que você queira Give adicionar um Copilot some slide. quick instructions. Ó, adicione um slide sobre os There custos e it goes, benefícios ready for dos you to materiais review. renováveis. Isso So aqui, this de slide is materiais too wordy. sustentáveis. Ó, tá muito Let's ask texto. Copilot to make it more visual. Faça esse Give me a slide few mais seconds visual. Olha o que and ele check faz. this out. Copilot can even animate the slide. Pode adicionar It gives animações it a ao seu professional slide. design treatment in a single click. But it doesn't Olha stop there. que coisa Copilot interessante. even Ele generates speaker ainda notes cria for all para your você slides. It's um not only a speech, time saver, um it's roteiro para helping você you be a dizer better presenter. na sua apresentação. Portanto, senhoras e senhores, fazedores de PowerPoint e estagiários estão lascados, porque agora você não... E agências de PowerPoint, porque com Microsoft Copilot você consegue fazer isso tão simples quanto esse vídeo aconteceu. E essa é só uma das aplicações. O Copilot, inclusive, tem para o Excel. Portanto, nem visão analítica mais a gente está precisando ter, porque você pode simplesmente botar uma tabela ali e falar para ele fazer a interpretação dos dados, usando mediana, usando Fibonacci, usando média ponderada. Ele cria gráfico, tá, gente? Ele cria análises para vocês. Vamos para um outro mercado, Berry AI. A Berry AI basicamente transforma qualquer arquivo de um website, de um PDF, de uma anotação do Notion, do Google Documents, e ele cria para você um chat para você tirar dúvidas ou para você debater. Então, vamos supor, eu tenho um livro aqui, que é esse livro sensacional chamado Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Noah Harari, que é um livro sensacional. E eu posso pegar o PDF desse livro, colocar dentro da Berry AI e discutir dúvidas com relação a esse livro. Ou eu posso chegar para ele e falar, cara, coloca esse livro numa ordem cronológica, nos 10 principais tópicos. Eu posso fazer perguntas, e ele não se limita só ao conteúdo do livro, porque ele pode buscar na internet também a resposta para você. Então imagine que dentro da sua empresa você pode pegar o manual de conduta da sua empresa, botar dentro do Berry AI e virar um chat GPT da empresa
para as pessoas poderem tirar dúvidas. Você pode botar um material de um treinamento, você pode colocar um livro, você pode colocar o que você quiser. Ele basicamente vai transformar isso num chat onde você pode fazer perguntas e debater. Ferramenta chamada Barry AI. Vão imaginando como é que isso aplica, inclusive na empresa de vocês. E isso aqui pode aplicar dentro de um projeto que vocês estão fazendo. Dúvidas sobre esse projeto, ao invés de você ficar respondendo as dúvidas, você pode botar todo o escopo do projeto dentro dessa ferramenta e todo mundo te responder ali. Vamos para um outro caso que para mim é bizarro. Imagina que você entrou em algum momento no site ou numa loja da Tesla e de repente você recebe uma ligação, mas quem está falando com você não é um ser humano. Hey, James. Yeah, who's this? Hey, James. It's Alexander from Tesla Motors. How's your day going so far? It's going pretty good, my man. How about yourself? And you said from Tesla, right? It's the car company? Yeah, that's right. I'm calling from Tesla Motors, the car company. Did you have any trouble or questions while customizing your car on our website? No, we're just kind of shopping around and, just taking a look. Gotcha. That makes sense. Sometimes we're just exploring our options before making a decision, and I totally respect that. Can I ask you why you were looking into a Tesla in the first place? Yeah, I mean, I've had my car for way too long now, and so I'm kind of taking a look at options. I have a lot of friends who just absolutely rave about Tesla, and, me myself, I'm actually a big fan of Elon Musk, so I figured I might as well take a look and kind of explore my options there and see what you guys had available. Olha que interessante. Basicamente, é uma inteligência artificial fazendo o topo do funil de vendas para qualificar um lead que passou numa loja e, por acaso, passou na loja e deixou algum contato. Nem dá para perceber que é uma inteligência artificial, porque ele reage à sua fala de forma empática. Olha que coisa maravilhosa. Olha, isso aqui, basicamente, é uma inteligência artificial com visão computacional que consegue analisar quanto tempo cada cliente está dentro da loja e qual que é a produtividade de cada trabalhador. Então, a Olga fez 3 copos, a Ana fez 20 copos ou taças ou xícaras de café. Eu vou colocar novamente. Então, olha que interessante para você avaliar quanto tempo, por exemplo, uma pessoa fica na loja e sai sem ser atendida, quanto tempo ela demora, em média a pessoa fica 1 minuto e meio, se ela não for atendida, ela vai embora. Isso pode mudar os seus processos e por aí vai. Olha que interessante o Play AT. Ele transforma qualquer Hello world. numa escrita em falado. Hey, how are you? Hi there. I'm calling in regards to the purchase you made last week. Hello, Play Support speaking. Please hold on a sec and let me just pull up your details real quick. Can you tell me your account email or your phone number? Olha que legal você utilizar isso, por exemplo, para respostas automáticas de uma ligação ou por um WhatsApp, a forma como a gente pode fazer. Eu vi que está tendo um debate aqui no bate-papo, eu vou dar uma resposta rapidinho, mas eu não queria perder muito tempo nessa parte, porque a gente precisa entrar nessa parte. Será que a gente pode usar IA para melhorar exponencialmente a gestão de projetos e que vai além do ChatGPT? Eu vi que o Ivonei fez uma pergunta. Ivonei, depois, se você quiser, a gente pode bater um papo, mas basicamente a gente acha que o ChatGPT, para cada chat que você abre, ele é uma sequência, ele vai aprendendo. Então, se ele está errando, você pode avisar ele que ele está errando e ele mesmo vai corrigir. Então, por exemplo, geralmente eu peço para ele me fazer alguma coisa. Eu falo, não, você está sendo muito sensacionalista. Eu quero que você reduza. Ah, você botou, por exemplo, eu fui estruturar um curso. Eu coloquei lá para ele dividir o tempo de acordo com os tópicos. Ele dividiu igualitariamente. Eu tive que dar um comando para ele falando, olha, não, imagine que você é um especialista nisso e que você conhece a fundo esse detalhe e você vai estimar cada horário para cada uma dos tópicos que você está colocando de acordo com a complexidade e necessidade, de acordo com o objetivo principal do curso. Então, obviamente, contém erros ainda no ChatGPT, contém erros nas inteligências artificiais, mas é muito importante que a gente crie prompts eficientes. Quanto mais... E assim, você vai ver no ChatGPT, cada vez que você abre ele cria um bate-papo novo, só que com o seu histórico aqui na esquerda. Então, por exemplo, quando eu preciso criar alguma coisa que eu já criei no passado, eu volto nesse histórico. Por quê? Porque ali ele já está totalmente contextualizado. Então, no ChatGPT, o bate-papo ele vai evoluindo de acordo com a conversa. Quando você sai desse e abre um outro sobre um outro assunto, então é muito importante entender isso. Se você vai tratando muito de assunto no mesmo bate-papo,
ele não aprende muito sobre aquilo. Mas você pode ter, por exemplo, um bate-papo só para criação de nomes criativos para projetos. O outro você pode ter só para criação de programas de treinamento. O outro você pode ter só para você esclarecer dúvidas técnicas sobre inteligência artificial. E por aí vai, tá? Então, eu acho que é muito importante não ter erro. E assim, Ivone, eu vi que você respondeu aqui, se você mesmo fizer a mesma pergunta em momentos separados, ele vai te dar respostas diferentes. Porque cada momento, ele está combinando. Ele não para a gente entender uma coisa importante a gente não coloca conteúdo dentro do ChatGPT fixado. Então, o que acontece? Ele é treinado em diversos milhares de padrões. Ele vai juntando esses padrões, essas palavras e constrói uma ideia. E aí você pode falar, pô, essa ideia tem copyright, mas ele não sabe que tem copyright, porque ele criou essa ideia com as informações que ele tem. Então, cada vez que você pergunta para ele está sendo treinado. Então, ele vai tendo respostas diferentes. Mas você mesmo pode treinar a sua inteligência artificial e o próprio ChatGPT. Não, olha só, você ainda não entendeu o contexto é esse, e por aí vai, tá? Então, tem muito disso. E sim, tem erros ainda e eles precisam melhorar e evoluir. Se ele insistir no erro, mude o contexto, mude a palavra, mude o chat, tenta dar outros contextos, possivelmente aí você consegue resolver isso, tá bom? E agora vamos entrar um pouquinho mais, a gente já falou meia horinha aqui sobre inteligência artificial, eu trouxe um contexto bem, vamos falar como é que a gente pode usar a inteligência artificial para melhorar o projeto. Será que pode usar para melhorar exponencialmente o projeto? Pode, se você quiser otimizar o planejamento e a gestão do seu projeto, use inteligência artificial. Você quer melhorar a tomada de decisões? Use inteligência artificial. Você quer aumentar a eficiência? Você quer prever e controlar custos de maneira eficiente? Você quer reduzir riscos do seu projeto? Aí sim você pode usar a inteligência artificial. Mas você precisa querer tudo isso. Se você quer, com certeza você pode usar. E como é que a gente faz isso? Bom, primeiro, para otimização do planejamento de projetos. O que a inteligência artificial faz? Ela pode fazer uma análise de grandes volumes de dados históricos de projetos anteriores, identificando padrões, estimando prazos e alocando recursos de forma mais precisa. A gente precisa entender que o insumo para a inteligência artificial é dados. Quanto mais dados você tiver lá dentro, mais assertivo ele vai ser. Se você tem cadastrado um projeto, ele vai usar como base esse projeto. Se você tem 1000 projetos, ele vai usar esses 1000 projetos. Então, quanto mais informações você tem, vai ter um momento. Então, você precisa fazer um trabalho de formiguinha de alimentar essa inteligência artificial para que ela crie mais dados e ela tenha mais amostragem. Você vai treinando ela ao longo do tempo para que ela se torne mais eficiente. Os algoritmos de inteligência artificial podem sugerir planos de projetos otimizados, considerando diferentes cenários, restrições e recursos disponíveis. Então, você pode falar, para esse projeto é similar a esses outros 4, mas eu tenho 30% a menos de recurso e tenho 40% a menos de tempo. Qual que é o planejamento que você me indica fazer? Olha que coisa incrível, e ele consegue te dar isso para te entregar um projeto muito mais customizado e otimizado ali para aquilo, tá? Bom, o resultado que você vai ter são planejamento mais preciso, redução de atrasos e melhoria na alocação de recursos. Um case disso é a Skanska. A Skanska é uma construtora sueca que foi fundada em 1887. Portanto, ela tem aí 116 anos, vai fazer 117 anos, e já está usando a inteligência artificial desculpa, eu fiz uma conta errada, que tem 137 anos quase. Ela já está usando a inteligência artificial, ela foi responsável por construir esse prédio, Pepino, né, lá de Londres, esse prédio aqui. E como é que ela fez isso, né? Ela usa a inteligência artificial em seus projetos de construção, por ser uma construtora. Eles implementaram um sistema de inteligência artificial que analisa dados dos projetos anteriores, então pega construções anteriores, vê os cronogramas, vê o que atrasou, quando não atrasou, compara isso com dados demográficos, geográficos, com dados de previsão do tempo e tudo mais. E aí ele consegue analisar os cronogramas, os recursos, os orçamentos, e ele consegue ver a acuracidade de orçamento e planejar um próximo projeto. Então, ele vai pegar aquelas características desse novo projeto, comparar com características de projetos anteriores similares ou proporcionais a projetos anteriores, e com base nesses dados, o sistema prevê o tempo necessário para concluir tarefas específicas, identificar gargalos, otimiza a alocação de recursos. Como resultado, a Skanska melhorou a precisão de seus cronogramas de projeto e reduziu os atrasos em 15%, o que é bastante significativo para uma empresa que tem mais de 135 anos, está fazendo 137 anos,
Então, você imagina que ela já conseguiu otimizar bastante e, nesse momento, ela chegar a ter 15% de redução de atraso é bastante significativo. Uma ferramenta bacana para vocês usarem para otimização de planejamento de projetos é a Asana. A Asana ela é uma concorrente do Trello, ela tem uma versão gratuita e tem versão paga, e eles adotaram a inteligência artificial dentro da plataforma. Eu trouxe um vídeo para mostrar aqui para vocês. Meet Asana Intelligence. AI has joined the team to help organizations work smarter together and maximize impact. Make smart decisions faster and eliminate bottlenecks. Get recommendations for resource allocations and take the heavy lifting out of status reports. Boost productivity and optimize your workflows automatically. Find clarity without another meeting and get help responding in just the right tone. Focus on the right work by filtering out distractions. Get timely answers about any project. And then get organized at scale with auto-generated custom fields, smart rules, and productivity suggestions to get your company's projects back on track. Human-AI collaboration to help you and your teams focus on the work that matters most and reach your goals faster. That's Asana Intelligence. Então, se você usar o Asana e colocar os seus projetos e fazer a gestão lá dentro, ele já te ajuda na otimização, no planejamento de novos projetos. É bem interessante, eu não sei quem conhece ou não a Asana, mas é uma ferramenta muito interessante. Acho que faz sentido para quem quiser fazer otimização de planejamento de projetos, tá? Ela é uma plataforma de gerenciamento de projetos que usa a inteligência artificial. Espera aí só um pouquinho que ele resolveu falar agora. Ele usa na criação de planos de projeto e cronogramas, ele analisa a carga de trabalho da equipe, a disponibilidade de recursos e as tarefas anteriores para sugerir datas de entrega e alocações de tarefas mais realistas. Ele vai ver quem está mais ocupado, quem está menos ocupado, quem que está conseguindo ver aqui quem está com tempo mais disponível, quem é mais produtivo, quem é menos produtivo, vai realocando as atividades do projeto de forma automaticamente, colocando datas de entrega e alocações mais realistas. Isso facilita a criação de programas otimizados e a identificação de possíveis conflitos e recursos, tá? Uma segunda coisa que a inteligência artificial potencializa a gestão de projetos é a análise de risco e tomada de decisões. Então, os algoritmos de aprendizado de máquina podem prever potenciais riscos com base em dados históricos e identificar ações corretivas necessárias. Então, de novo, eu preciso ter input lá dentro. Portanto, um projeto de inteligência artificial em gestão de projetos demanda tempo. Eu preciso ter informações lá dentro para ele conseguir fazer essa análise. E aí a inteligência artificial pode fornecer suporte na tomada de decisões, avaliando dados em tempo real e fornecendo insights para enfrentar problemas previstos. Olha, da última vez que você colocou esse prazo com esses recursos nesse projeto, atrasou 20%. Será que negociar esse prazo não faz sentido? A minha sugestão de prazo para você é que você coloque com segurança esse prazo, afinal de contas, né? Realidade, felicidade é igual realidade menos expectativa, tá? Então, o resultado é uma tomada de decisões mais informadas, redução de riscos e problemas detectados mais cedo. Isso te ajuda bastante na tomada de decisão. Quem faz isso é a NASA, a Agência de Exploração Espacial dos Estados Unidos, foi fundada em 1958, e ela usa a inteligência artificial, para vocês terem uma ideia, para a criação de peças. Isso aqui foi uma peça produzida em 3D. Opa, acho que apertei o mudo aqui sem querer. Produzido numa impressora 3D, criado 100% por inteligência artificial para levar para a aeronave. Se quebrar uma peça, eles vão ter isso aqui para repor, por exemplo, tá? Então, como é que eles fazem? Eles usam inteligência artificial nas missões espaciais, eles implementam sistemas de IA que monitoram em tempo real o status das missões e identificam riscos potenciais de colisão com objetos, de falta de combustível, de danos e por aí vai. Quando um problema é detectado, a inteligência artificial fornece recomendações para a equipe de controle de missão, permitindo que eles tomem decisões informadas. Então, ele dá todas as possibilidades. Imagina que é um tabuleiro de xadrez e ele te fala, se você colocar o peão aqui, você corre o risco dele colocar a dama e vir para cá, você corre o risco da torre de comer o seu cavalo e te colocar em xeque. Ele vai te dando várias opções para que você tome a sua decisão. Isso é muito importante. A decisão é sua, tá? Isso resultou em uma série de missões de sucesso com uma taxa reduzida de problemas não resolvidos, tá bom? Então, NASA mostrando como é que faz. Uma ferramenta interessante para fazer isso chama Risk Watch, que usa inteligência artificial para análise de risco e tomada de decisões.
Dá uma olhada. Bom, só para esclarecer, boa parte dessas ferramentas que eu estou trazendo ainda não tem vídeos em português, ainda não tem sua filial no Brasil, porque são startups, então vou pedir desculpa, mas os vídeos são em inglês. Mas, se você quiser, tem várias ferramentas que fazem tradução simultânea com inteligência artificial. Quem quiser usar, inclusive o próprio Zoom acho que tem também. RiskWatch is the simulation engine for Algo One software. RiskWatch provides for the real simulation of financial securities through time. RiskWatch handles a wide variety of financial securities that we like to call instruments, allowing for sophisticated cash flow modeling and offering powerful pricing models. Most clients make use of our built-in models, but you can also link in third-party and in-house models as well. In RiskWatch, you choose the future dates or time steps on which to fully value your portfolio. Cash flow settlement and changes to pricing model inputs like time to maturity are taken into full account as we step through time. RiskWatch provides proper risk factor modeling for all relevant market and credit risk factors, including IR, FX, volatilities, commodity risk factors, credit states, probability of default, and more. On top of those risk factors, the user can build robust stress scenarios in RiskWatch or in ASE, and RiskWatch can use generated historical Monte Carlo and multi-step Monte Carlo. Bom, aqui eu acho que a ideia é só mostrar para vocês um pouco das possibilidades. E ela vai explicando o cenário, o tempo, como é que você usa o instrumento, ela vai mostrando, por exemplo, depois posso mandar esse vídeo para vocês, vocês podem pesquisar. São 28 cenários de riscos, onde você pode colocar aqui por data, tá vendo? Ele vai te mostrando como é que funcionam aí os cenários e tudo mais, os atributos. E ele vai te mostrando, por exemplo, o risco financeiro, o risco de tempo. Então, essa é uma ferramenta interessante que tem inteligência artificial para fazer análise de risco e tomada de decisão, tá? Então, é um software que utiliza IA para avaliar riscos em projetos, analisar dados históricos, indicadores de desempenho e fatores externos para identificar potenciais riscos. Também fornece análise de sensibilidade, mostrando como diferentes variáveis afetam o projeto. Isso ajuda as equipes a desenvolver estratégias para mitigar riscos e criar planos de contingência, tá bom? O terceiro problema que acontece em projetos e que a IA ajuda a resolver é a melhoria na comunicação do time, né? E aí, o que ele pode fazer? Primeiro, você já tem chatbots e assistentes virtuais que podem facilitar a comunicação dentro da equipe de projeto, agendando reuniões, fornecendo atualizações de status e gerenciamento de tarefas. Você pode usar um Barry AI, por exemplo, como um Q&A, né? Como uma perguntas e respostas para não precisar ficar parando toda hora para fazer pergunta ali no meio do projeto, tá? Plataformas de colaboração com inteligência artificial podem organizar informações e manter os membros da equipe atualizados também de forma eficaz, melhorando a comunicação, maior eficiência da equipe e na redução de mal-entendidos. Quem faz isso é a Accenture. A Accenture é uma consultoria de tecnologia e gestão, fundada em 1989, e aqui vocês estão vendo um bot, por exemplo, que eles criaram para eles com código de ética. Então, ao invés de você usar isso usar uma área ou pessoas para ficarem respondendo, isso pode estar dentro do bot. Esse é só um exemplo, mas eles usam também nos projetos de consultoria deles. Eles utilizam, por exemplo, chatbots para melhorar a comunicação da equipe de projetos. Eles implementaram um chatbot que auxilia na marcação de reuniões, envia lembretes de prazos. Então, olha, Graziela, amanhã você precisa entregar esse projeto. Como é que eu vi que está com 80% só de andamento? Você vai conseguir ou você precisa de ajuda? Olha que interessante isso, né? Então, vê quem está com... Ele consegue analisar... Pô, se eu tinha 5 dias para fazer, eu estou no 4º dia e estou com 60%, eu estou atrasado. Então, deixa eu mandar uma mensagem, deixa eu oferecer suporte para essa pessoa, tá? Coleta de atualizações de status das equipes, a comunicação mais eficiente resultou em uma redução de 20% no tempo gasto em reuniões e uma melhor coordenação entre os membros da equipe. Esse foi o resultado que deu a adoção de ferramentas, né, da criação de chatbots que fazem esses envios automáticos, tá?
Uma ferramenta legal aqui é o Slack, muita gente já deve conhecer. O Slack também, desculpa, gente, também adotou inteligência artificial na sua ferramenta. Welcome to the future of work. A future that reimagines productivity, puts intelligence at your fingertips, and brings knowledge, automation, AI, and CRM together in a platform made for sales teams and for every team. Because a new day for work needs a new approach to productivity, one that uses the power of AI to help take the work out of work. Like helping you focus on what to do next, creating smarter workflows with automation, and instantly summarizing channels and threads. Slack is where it all comes together with customers at the center, where AI helps teams move work forward. Humans work how humans work best. And Slack Sales Elevate harnesses the power of Sales Cloud, bringing together your people, processes, and CRM data all in one place. Connect everyone, share what you know, find what you need, automate the rest. That's Work in Slack, your intelligent productivity platform. Eles já estão até saindo da parte de comunicação para ir para uma plataforma de gestão, até para competir com a Asana, com o Trello e tudo mais. Mas é muito interessante. Ele agrupa, ele cria o workflow de trabalho e tudo mais, tá? É uma plataforma de comunicação empresarial que incorpora IA para melhorar a colaboração da equipe, chatbots e assistentes virtuais auxiliam na marcação de reuniões, coleta atualizações de status, fornece informações relevantes. Ela também organiza mensagens e documentos, tornando a comunicação mais eficiente e reduzindo a necessidade de reuniões longas. Então, pode ajudar bastante aí na gestão de projeto o Slack com a inteligência artificial. Bom, gerenciamento de recursos e tarefas é uma outra coisa que a inteligência artificial pode fazer, alocando recursos de formas mais eficazes, considerando habilidades, disponibilidade e cargo de trabalho da equipe. Então, se você consegue colocar isso dentro da inteligência artificial, ela te ajuda. Esses sistemas eles podem monitorar o progresso das tarefas, identificar automaticamente atrasos, ajudando a ajustar o plano conforme é necessário. Ó, aqui está atrasado, aqui não está, tem que descarregar, tirar a atividade dessa pessoa, trazer para essa. Então, ela vai te ajudando a manter o pratinho, os pratinhos equilibrados ali, trazendo um aproveitamento máximo dos recursos, melhor equilíbrio de carga de trabalho e menor probabilidade de tarefas esquecidas. Então, pô, ajuda bastante. Quem faz isso muito bem é a Siemens, que é uma empresa de automação industrial fundada em 1847, e eles adotaram um sistema de inteligência artificial para gerenciar recursos nos projetos de engenharia. Ele analisa as habilidades de cada pessoa, né, a disponibilidade da equipe e aloca automaticamente os recursos e tarefas específicas. Isso levou a uma alocação de recursos mais equilibrado e uma redução de 10% no tempo de espera da equipe entre as tarefas. Porque o que acontece? Às vezes uma parte da equipe terminou o trabalho do projeto, mas outra não. E aí essa equipe fica subutilizada porque precisa terminar essa parte. Antes disso acontecer, ele já vai redistribuindo, recolocando prazo, colocando outras tarefas ou redistribuindo a própria equipe de acordo com as habilidades. Olha que coisa incrível, gente. Que coisa incrível e maravilhoso você ter isso automatizado. E uma ferramenta que pode fazer isso é a Liquid Planner. Uma excelente ferramenta aí para gerenciamento de recursos. A automatização de tarefas repetitivas. A inteligência artificial pode automatizar tarefas manuais e repetitivas, como preenchimento de relatórios, coleta de dados, notificações. Isso libera tempo para a equipe se concentrar em tarefas de maior valor, como solução de problemas complexos e inovação, que isso é do ser humano, né? E aí você consegue aumentar a produtividade, reduzir os erros humanos, e você vai ter, com certeza, aí uma economia de tempo, o que gera uma economia de recursos. Quem faz isso é a Receita Federal norte-americana, foi fundada em 1862, e eles estão usando inteligência artificial para fazer auditoria. Olha que interessante, a inteligência artificial já está cruzando os dados. Aqui no Brasil também tem algo semelhante, tá? Mas só para vocês entenderem, eles implementaram esse sistema para automatizar a triagem de documentos fiscais. Então, automaticamente, imagina um ser humano ficar fazendo, né, distribuição, catalogando,
fazendo triagem dos documentos, de notas fiscais e tudo mais. Então, ela classifica automaticamente os documentos, identificando quais requerem revisão humana. Então, 5% vai para um ser humano. Isso faz uma redução de equipe muito grande e torna muito mais produtivo, reduzindo a quantidade de erros. Resultou em uma economia de milhões de horas de trabalho e uma redução significativa nos erros de classificação. Afinal de contas, chega no final do dia, você está cansado, você não tem a mesma produtividade. Olha uma ferramenta legal para fazer isso, M-Files. M-Files is a global leader in information management. Our innovative metadata-driven document management platform enables businesses to boost productivity while realizing a return on investment of nearly 294%. With M-Files, you can deliver the right information at the right time, improve quality and consistency with workflow automation, reduce risk by enforcing security and compliance, enable truly collaborative customer experiences. We make it easier to find and use your documents, putting the right information at your fingertips. Automated document workflows help you work smarter by providing consistency and minimizing errors. Reduce risk and ensure compliance with controls that guarantee the right information goes to the right people and no one else. Enable superior customer experiences through a fully customizable and brandable collaborative workspace. Give your business a competitive edge by ensuring knowledge flows quickly, efficiently, and securely. See it in action today with a personalized demo. M-Files, the smarter way to work. A M-Files também serve para gestão de riscos, tá? Bem interessante, tá? Então, eles fazem gestão de documento, categorizam automaticamente documentos com base no seu conteúdo, facilitando a pesquisa e recuperação de informações relevantes. Além disso, o processamento de linguagem natural permite que a IA extraia informações-chave de documento, tornando mais acessíveis. Você pode falar, pô, eu não lembro qual era a empresa que tinha esse trecho no documento, ou o e-mail que eu mandei sobre isso. Ele automaticamente vai buscar em tudo e te traz exatamente aquele texto, tá? Outra coisa que pode ser potencializada pela inteligência artificial, previsão e controle de custos. E algoritmos podem prever custos de projeto com bases de históricos de gastos, estimativas e variações de custos. Também pode alertar quando os custos excedem limites definidos e sugerir ações corretivas. Isso é muito interessante. Então, além de fazer a análise, ele te sugere você tomar alguma medida, melhorando o controle de custos, identificando precocemente orçamentos estourados e economia financeira. A Verizon, que é uma operadora de celular fundada em 2000, já usa isso. Na verdade, isso aqui não tem nada a ver com custo. Eu trouxe isso porque é um bem interessante com a inteligência artificial da Verizon. A Verizon é essa operadora de celular. Ela usa para prever custos em seus projetos de infraestrutura de rede, que é algo extremamente complexo de fazer. Ele analisa dados de custos históricos, variações de mercado e outras variáveis, e como resultado, melhorou sua precisão na previsão de custos e reduziu orçamentos excedidos em 12%. Isso aqui foi algo que eles colocaram, eles criaram uma câmera para carro, que ele filma motorista e filma a parte da frente. Então, em transportadoras, para você acompanhar o motorista e ver o trajeto que o motorista está fazendo, para prever riscos de colisão e tudo mais, ver se o motorista está com sono. Ele tem um identificador que vê a sonolência e solta um apito, avisa a central, por aí também com inteligência artificial. E aí tem a SciForma, que é uma excelente ferramenta para fazer previsão e controle de custos com o uso de inteligência artificial. Marcel, só depois... Oi, pode falar, peraí. Uma pergunta do Leandro, perguntando sobre as várias, se existem aqui, né, ferramentas em português, ferramentas também sérias, né? Está disponível, são todas ferramentas, softwares em inglês, assim. Então, ele perguntou, é o Leandro Penedo. Leandro, obrigado, Grazi. Leandro, essas ferramentas que eu estou mostrando aqui são ferramentas... Bom, como quase todas as ferramentas tecnológicas vêm de fora, e elas demoram um pouco para entrar no mercado nacional, né? Todas essas empresas são empresas que estão crescendo, estão numa fase de startup ou de scale-up, porque é algo muito novo, é uma tecnologia muito nova. Então, eu não tenho encontrado, eu não encontrei nada nacional para trazer para vocês, por isso eu estou trazendo dentro da minha pesquisa. Eu não sou um especialista em projetos, eu sou um especialista em tecnologia. Dentro das pesquisas que eu fiz, essas são as ferramentas mais conceituadas, mais sérias, mais adotadas pelas grandes empresas. Eu tentei achar coisas nacionais, mesmo coisas CRM, principal aqui no Brasil é gringo, apesar da gente ter CRMs, bons CRMs nacionais, você vai olhar ainda, é um Pipedrive, você tem Pipefy, você tem
CRMs, o Salesforce, a maior parte deles. Só que eles já abrasileiraram, aportuguesaram a ferramenta. Essas ferramentas ainda não, por serem muito recentes, tá? Ainda não achei nada. O que, por um lado, a gente fica assim, poxa, que pena, né? A gente usa inglês mesmo. Por outro, é uma oportunidade gigante de alguém trazer ou de alguém fazer algo parecido aqui, porque não tem barreira de entrada, tem investimento tecnológico aí, tá bom? E o Diego Mas pode adquirir. Ele pode adquirir, né? Pode. Todas essas ferramentas podem ser adquiridas, tá? Todas elas têm valores no site, ou quando é um B2B, geralmente você não tem valor no site, você tem que marcar uma reunião, alguma coisa assim, tá? Tem uma pergunta do Diego aqui, falando a Accenture é voltada mais para qual função de direcionamento de projetos. Diego, a Accenture ela é uma consultoria, ela é uma das maiores consultorias do mundo. Toda consultoria é um projeto. São projetos de consultoria que eles fazem dentro de empresas. Então é isso, projeto de consultoria, tá bom? Só para continuar aqui, deixa eu voltar para o SciForma. Vou mostrar rapidamente como é que a plataforma funciona, até pelo tempo. Muitos desses vídeos eu não consegui achar demonstração tão novas essas plataformas, que não tem muitos vídeos. Aí tem vídeos mais comerciais. Stay organized and deliver results? That's the simple part. SciForma. SciForma allows you to quickly and easily prioritize, plan, and execute your projects. It utilizes full data intelligence to connect all the decision makers and stakeholders company-wide. The Project Schedule tool allows you to quickly draw your project structure, allocate tasks and resources, and sync with teams to stay on schedule. You can deploy from the cloud or on-site and in multiple languages for fast and easy communication. Multiple languages, Portfolio analysis gives you a global view of your portfolio, so you can easily assess performance in real time. Configure your portfolio to compare each project's resource needs by organization and job classification. Cada projeto mostra a diferença de custos de cada um. Ranking allows you to compare and rank your submitted projects to determine organizational capacity to prioritize which projects to launch first to maximize results. Olha que legal. Inteligência artificial ajudando a priorizar projetos para maximizar a receita. Assess all of your projects with the portfolio status overview. Quickly spot any issues and drill down into the details to identify the root cause to keep your project on track and on budget. Why SciForma? It's ready-to-use, out-of-the-box software that services multiple... Bom, aqui é só para vocês terem uma ideia mesmo do que era. Ele faz um gerenciamento de projetos para monitorar e prever custos, analisa dados históricos, variação de custo, orçamento para prever desvio. Quando os custos excedem os limites, ele gera alertas, sugere ações corretivas, garantindo o melhor controle. Então, também é uma excelente forma e maneira da gente fazer a previsão de custos. Tá? Monitoramento em tempo real, isso é fundamental. Então, ele pode rastrear a inteligência artificial, o progresso do projeto em tempo real, identificando problemas e desvios do plano original, gerando notificações e alertas automáticos, permitindo que a equipe do projeto age imediatamente caso tenha algum problema. Isso gera maior visibilidade, respostas rápidas a desafios e conclusões de projetos mais eficientes. Tá? A Apple faz isso. Ela é a empresa mais valiosa do mundo e ela usa a inteligência artificial, tanto ela está criando a própria inteligência artificial dela, quanto ela faz para monitorar o progresso das equipes de desenvolvimento de produtos. Ela rastreia o status de cada etapa do ciclo de desenvolvimento e alerta automaticamente a equipe quando há atrasos ou desvios. Isso permitiu a Apple reduzir o tempo médio de lançamento de produtos em 15%. Olha que interessante. Então, já está usando. Está vendo que eu trouxe desde Receita Federal norte-americana, Apple, construtora, tentei trazer cases diferentes para a gente abranger diversos mercados com empresas de diversos tamanhos. ClickUp é uma excelente ferramenta para fazer isso em tempo real. Are you kidding me? There's no way. Actually, maybe you can. Let me see what we can do. Wow, this is actually pretty good. Time to loop in the team. All right, team, we can do this. Everybody aligned on what needs to happen? Way ahead of you, my friend. Let's select engineering, write technical specifications doc, fill this out, and generate. Whoa. Got it. My turn. I'll select design, brainstorm user journeys, fill in the details,
generate, and we're good to go. All right, let's do this. Select marketing, outline email campaign, add my details, and go. Sweet. Wow, way to go, team. Now, what about the announcement blog? Okay, let's give this a shot. Então aqui está mostrando um pouco, ele ajuda inclusive a criar conteúdo, mas ela é uma ferramenta de gestão que incorpora inteligência artificial para otimizar a eficiência e através desses algoritmos ela analisa dados históricos, padrões, permitindo previsões precisas do progresso do projeto, tá? Identificando desvios e tudo mais, emitindo alerta, tá? E a última parte aqui do que a inteligência artificial pode otimizar é na previsão de tendências e melhoria contínua. Então, pode analisar dados de projetos anteriores para identificar tendências que precisam de melhorias, permite que a equipe faça ajustes contínuos, melhorando, então, continuamente os projetos e aumentando a eficiência. A Amazon faz isso, né? Ela, apesar de ter a própria inteligência artificial também, que eu trouxe aqui para vocês, ela implementa a inteligência artificial para melhorar o processo de gerenciamento do armazém, que são todos robotizados. Os algoritmos analisam o histórico de pedidos, os padrões de estoque e a demanda dos clientes. E chega num nível que ele fala assim, geralmente quem compra meia, compra pilha e barbeador. E aí a meia, a pilha e o barbeador ficam um do lado do outro, dentro do armazém. Olha que coisa interessantíssima. Isso ajuda a Amazon a prever com precisão quais produtos serão mais solicitados em determinadas regiões e temporadas. Então, no dia do Thanksgiving, uma semana antes do Thanksgiving, em Massachusetts, geralmente vende mais esse produto. Qual que é o lead time de entrega desse produto? Qual que é o prazo de pagamento? Então, eu já tenho que fazer por quanto que eu tenho em estoque. Ele automaticamente faz tudo isso para prever que não tenha ruptura dentro do armazém, tá? Melhorando a eficiência do armazém e a satisfação do cliente. A empresa mais cliente-centrada do mundo, talvez seja a Amazon. A Trello, que é um concorrente da Asana, é uma ferramenta boa para fazer isso. Ele tem, eu não sei se todo mundo conhece, como é que eu estou de tempo, estou uma hora certinho. Today we explore Trello AI. Trello AI Workflow Management is a system that utilizes artificial intelligence to streamline and optimize workflows. It automates repetitive tasks, assigns tasks to team members based on their skills and availability, and provides real-time updates on project progress. With Trello AI Workflow Management, businesses can improve efficiency, reduce errors, and enhance collaboration among team members. The AI technology analyzes data and patterns to make intelligent recommendations, allowing businesses to make data-driven decisions and adapt their workflows for optimal productivity. If you are looking for an AI tool, you must visit and subscribe botpanels.com for free trials and great. Bom, só para a gente finalizar, eu já vou responder as perguntas. Quais os resultados já comprovados na adoção de projetos, de gestão de projetos do Gera? Isso é algo muito recente, muito novo, não tem muita informação. E quando todas as informações são números redondos, dá para a gente dar uma desconfiadinha. Então, não tem muito dado científico por trás, mas está aqui, 20% de redução de custos operacionais, de acordo com essa pesquisa da Capgemini, The Impact of Artificial Intelligence, 25% no aumento na eficiência das equipes de projetos, de acordo com a Forbes, 30% melhoria no cumprimento dos prazos do projeto, de acordo com a PricewaterhouseCoopers, 20% redução de erros e de retrabalho em projetos, fonte IDC, e 10% de aumento na satisfação dos clientes, de acordo com a Harvard Business Review. Então, foi isso que eu encontrei para tentar justificar o porquê que a gente tem que olhar para a gestão de projetos com inteligência artificial como algo relevante para quem trabalha com isso. Mas isso também traz alguns desafios, não é só maravilhas. Por exemplo, tem uma complexidade tecnológica. Todos estão preparados e treinados para o uso de inteligência artificial na sua área? Então, a gente precisa pensar nisso. A qualidade dos dados, a qualidade dos resultados vai depender da disponibilidade e qualidade dos dados. Se você não tem dados ou dados insuficientes, você precisa começar a fazer isso hoje para que uns 2, 3, 4, 5 anos você ter dados o suficiente para ter um output de qualidade. Então, isso tem um delay entre a minha iniciativa e a entrega de eficiência. Tem um outro desafio que é de integração com os sistemas da empresa. Organizações com infraestruturas complexas pode ser mais complicado. Você tem o SAP, você tem o Salesforce. Então, para empresas que têm muitas estruturas de hardware, de software e tudo mais, pode ser complicado. Pode ser complicado a adoção pela equipe, ou pelo medo da automação e a resistência a mudanças podem dificultar o processo. Então, tem gente que fala, pô, vai roubar meu emprego, então não vou fazer, ou não vou mudar, eu sempre fiz assim. Então, a gente tem, e também é um desafio implementar
a inteligência artificial na gestão de projetos. Ética e privacidade, por causa de dados sensíveis, LGPD, dados pessoais, o direito à privacidade, então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Os custos de implementação podem ser pesados, principalmente para pequenas e médias empresas, e tem uma interpretação dos modelos de IA. Se ele for complexo, pode dificultar a tomada de decisão, tá bom? Vou deixar aqui para finalizar 10 dicas para implementar a gestão de projetos com sucesso, e aí eu vou abrir para perguntas e respostas. Estou acelerando aqui, porque se deixar eu fico até às 10 horas falando, tá, gente? Bom, primeiro, as reais necessidades do projeto. Antes de escolher uma solução de inteligência artificial, é muito importante a gente entender claramente quais são os desafios específicos que vocês têm na empresa de vocês, nos projetos de vocês. E aí sim você vai identificar quais são as áreas onde a inteligência artificial pode agregar valor e resolver problemas existentes. Então, a ideia não é botar inteligência artificial em tudo, é colocar onde estão os maiores gargalos, onde você tem problemas maiores, tá? Segundo, tem que ter uma estratégia clara, tem que elaborar uma estratégia bem abrangente para a implementação da inteligência artificial na gestão de projetos. Você precisa definir metas claras, identificar métricas de sucesso e estabelecer um plano para a implementação passo a passo. Não é plug and play. Algumas coisas sim, outras não, tá? Precisa ter um time multidisciplinar, então tem que ter especialistas em inteligência artificial, gestores de projetos, membros da equipe que compreendam os processos específicos do negócio de cada área. A colaboração entre as disciplinas é crucial para a gente conseguir implementar. Qualidade dos dados em primeiro lugar, a gente já falou, né? Qualidade é fundamental. Tem que investir tempo na aquisição, na limpeza, na preparação dos dados, garantindo que eles sejam relevantes e confiáveis, porque se você botar ovo de galinha de um lado, vai sair ovo de galinha do outro. Tem que ter a tecnologia adequada, então tem que selecionar quais são as soluções que melhor atendem às necessidades do projeto e da sua empresa, tem que avaliar diferentes plataformas, algoritmos e ferramentas, levando muito em consideração a escalabilidade, a integração com os sistemas que vocês já têm na empresas de vocês e por aí vai, tá? Treinar é preciso, gente. Proporcione treinamentos para a equipe envolvida na utilização de IA. Certifique-se que todos compreendem como que a IA vai ser aplicada nos processos. Fomente um ambiente propício a mudanças. A gente gosta de mudar, mas a gente não gosta da mudança. Então, as pessoas vão estar restritivas às mudanças. Então, a gente precisa fomentar isso e criar um ambiente, senão elas não vão adotar. E aí a tecnologia sem a adoção não é nada. Ética e transparência acima de tudo. Então, tem que considerar implicações éticas em todas as fases da implementação, garantir que seja usada de maneira ética e que esteja em conformidade com as regulamentações de privacidade. Tem que ter o MVP Mindset. O que é isso? É a gente entender que antes de uma implementação em larga escala, eu preciso conduzir testes pilotos em projetos específicos, de ferramentas específicas. Isso vai permitir a gente ajustar e refinar antes da gente fazer uma implementação completa. E monitore e ajuste o tempo todo, estabelecendo métricas de desempenho desde o início do projeto, estando disposto a ajustar a estratégia com base no que você aprendeu. Resumindo, galera, a IA já está impactando todos os mercados, pessoas e empresas, e entender o que está acontecendo e se planejar para a sua adoção é uma vantagem estratégica. Implementar a inteligência artificial na gestão dos projetos traz diversos benefícios, como eu mostrei para vocês. Não é tão simples quanto colocar tudo no ChatGPT e esperar respostas prontas. Eu mostrei hoje para vocês, é importante mudar o mindset. Não existe empresa digital em mente analógica, não existe inteligência artificial em mente analógica, então a gente precisa saber disso. Empresas de qualquer segmento e tamanho podem adotar, as ferramentas são acessíveis e o conhecimento está disponível. Seja sempre curioso, sem receio de ser substituído por uma inteligência artificial. Afinal, o que te torna um humano jamais será copiado um robô, a não ser que você haja como um robô. Tá certo? Toda tecnologia exige um olhar tão curioso quanto cuidadoso. Não é sobre homem ou máquina, ou homem contra máquina. É homem mais máquina exponencializado a potencialidade que a inteligência artificial pode trazer a gente. E você está preparado para essas novas possibilidades? Eu vou deixar para vocês algumas dicas aqui para quem quer se aprofundar um pouco mais nesse tema. A Era da IA e o Nosso Futuro como Humanos. Eu estou no meio desse livro, ele foi lançado recentemente, do Eric Schmidt, CEO do Google, um dos primeiros investidores lá da DeepMind, que foi comprado pelo Google. O Henry Kissinger, que morreu esses dias, que foi Prêmio Nobel da Paz, e o diretor do MIT, Daniel Huttenlocher, também é sensacional. Tem esse TED de como a IA pode salvar a nossa humanidade, do Kai-Fu Lee, que é um dos principais pesquisadores sobre inteligência artificial. E uma coisa bem caseira, que Expresso Futuro, é um programa do Futuro que está disponível do canal Futuro e disponível no Globoplay, do Ronaldo Lemos. É muito interessante, não é focado em inteligência artificial, mas em inovação, inclusive inovação na África, inovação na China,
E agora vai sair agora no dia 11 a temporada de inovação na Amazônia, contando muito de como é que a Starlink está desenvolvendo a região das populações ribeirinhas. E eu vou abrir para perguntas e respostas se a gente tiver tempo, mas eu gostaria mais uma vez de agradecer a organização da FIA, a professora Graziella e ao todo o time que me convidou para fazer essa palestra. Eu espero que tenha sido valioso, que tenha gerado insights e que vocês tenham aprendido alguma coisa. Eu deixo aqui meus contatos, minhas redes sociais. O site ainda não está no ar, está quase para entrar. É um site que fala um pouco mais das palestras que eu faço. Mas tem todos os meus contatos aqui nesse QR Code. Também você pode ter acesso ao meu telefone, WhatsApp e tudo mais, tá bom?